Alunos e alunas, estamos aqui nos itinerários formativos das carreiras militares, o CAMIL, com o nosso objeto do conhecimento, Brasil, a Primeira República. Esta é a terceira aula das 4 planejadas nesta semana número 18, que vai de 24 a 28 de maio de 2021. Vamos ao roteiro da nossa aula número 3. Nessa semana 18, nós falaremos sobre a República da Espada e suas tensões e as características da Constituição de 1891. Esses assuntos ampliam aquilo que já foi visto na Base Nacional Comum Curricular, na nossa base comum, nas aulas correspondentes a esse conhecimento geral. A República da Espada e suas tensões. Nós falamos, com relação a esse assunto, sobre a Revolução Federalista. Os adversários Júlio de Castilhos e Gaspar Silveira Martins. Vejamos um filme que dá um resumo dos chimangos e maragatos, dos pica-paus e dos maragatos. Buenas gauchada, tudo for especial? Eu sou o Lucas Negra e estamos começando mais um Linha Campeira em Vídeo. E hoje a nossa prosa é sobre maragatos e chimangos. Vamos, de uma vez por todas, entender o porquê dessas peleias. Então faz o seguinte, tchê, prepara o teu mate, amarra o teu lenço e vem comigo. E para fazer esse vídeo, eu já escolhi esse meu lenço carijó aqui, que ele é justamente o branco e o vermelho entrelaçados para simbolizar a união e a paz entre os filhos do continente de São Pedro. Historicamente, temos 3 denominações para as cores de lenço: pica-paus, maragatos e chimangos. E já vou deixar bem claro que esses apelidos foram dados em caráter pejorativo a quem os portava. Uma coisa que é muito importante a gente destacar é que aqui a nossa região, aqui no sul, ela nunca foi uma região calma. Sempre teve uma peleia ou outra, como por exemplo a Guerra de Independência da Cisplatina, a Revolução Farroupilha, a Guerra do Paraguai. E esses conflitos, eles foram gerando grupos e cada grupo com seu interesse. E sempre ficava uma rixa de uma guerra, de um conflito que não tinha sido resolvido. E certamente tu já deve ter ouvido falar sobre pica-paus, maragatos e chimangos. Nós vamos já deixar de início bem claro aqui que esses apelidos não são todos da mesma época. Primeiro, a gente teve um embate entre maragatos e pica-paus de 1893, depois, em 1923, a gente teve entre maragatos e chimangos. Então, por que quem usa lenço vermelho é chamado de maragato? A origem está na Revolução Federalista, que durou de 1893 a 1895, onde o grupo liderado por Gaspar Silveira Martins se rebelou contra o excessivo controle que o governo central fazia sobre os estados. Isso porque eles defendiam a ideia no sistema mais federativo, onde os estados tivessem maior poder e maior autonomia. E grande parte do exército Silveira Martins veio do Uruguai, mais precisamente de uma região que foi colonizada por descendentes espanhóis que vieram da maragateria. Então os republicanos que defendiam o poder central do estado, eles começaram a chamar esses rebeldes de maragatos, tentando dar uma identidade um pouco mais estrangeira a esses federalistas. Tá, e por que os republicanos eram chamados de pica-paus? Os republicanos, eles eram os defensores do atual estado das coisas. Eram liderados pelo Júlio de Castilhos, que servia aos interesses do então presidente do Brasil, Marechal Floriano de Peixoto. E o que deu o apelido aos republicanos de pica-paus não era somente o lenço, mas sim todo o seu uniforme. A calça e a parte de cima eram azuis com divisas brancas, e o cap era vermelho com faixas brancas. E os chimangos, onde que entram nessa história? Esse vídeo Como é eu para os disse idosos, antes, mas as serve guerras para todos. terminam, mas nunca acabam. Sempre fica Quem uma já chegou na centelha minha para idade fazer um sabe das fogaréu mais pra dificuldades que a frente. gente E esse encontra foi o pelo caso caminho. com a Revolução de 23. Isso, E essa fazia mal. Revolução de 23, ela foi um embate armado que ocorreu somente no Rio Grande do Sul e durou 11 meses. E foi um embate entre os seguidores de Borges de Medeiros e os seguidores de Assis Brasil. E nesse caso, os maragatos de Assis Brasil
se rebelaram novamente contra o poder central. Só que dessa vez quem detinha o poder central era Borges de Medeiros, que era sucessor de Júlio de Castilhos. Tá, então o que tem a ver Chimango com Júlio de Castilhos, com Borges de Medeiros? Por que tem esse apelido? Por que quem usa lenço branco é Chimango? O apelido, ele tem muito a ver com os motivos da própria Revolução. Logo depois da Revolução Federalista, o então governador Júlio de Castilhos, que não era muito fã da democracia, mas que gostava de poder à reveria, fez o seguinte: redigiu a própria Constituição, aprovou para conseguir se manter no poder. Só que nesse meio tempo teve um problema. É um problema que não tem como ninguém controlar. Não é que logo, em 1903, o Júlio de Castilhos foi bater as botas? E aí quem assumiu no seu lugar foi o Borges de Medeiros, dando continuidade ao que alguns na época chamaram de ditadura republicana. E tinha um partidário de Borges de Medeiros que não concordava muito com as ideias do governante. Então ele acabou rompendo com o governo e começou a fazer algumas críticas. A crítica se tornou um livro. Esse livro é chamado Antônio Chimango, Poemeto Campestre. Inclusive, no Linha Campeira, programa de rádio, tem um programa inteiro dedicado a Antônio Chimango. Eu vou deixar o link aqui na descrição. E também logo vai ter um vídeo sobre Antônio Chimango. Fica ligado aí. Para resumir o livro, eu vou contar que existe um personagem chamado Antônio Chimango. Esse personagem é o capataz da Estância de São Pedro. Só que o problema é que ele usa alguns métodos meio questionáveis para poder administrar essa estância, bem como o governante da época, Borges de Medeiros. E esse livro, que hoje é um clássico, na época ele era muito popular. Então, pejorativamente, os maragatos começaram a chamar os seguidores de Borges de Medeiros de chimangos. E para quem não sabe também, o chimango é uma ave de rapina que come carniça. E por muito tempo, a cordolenço ela foi motivo de briga, discussão e até de morte entre os gaúchos. Hoje, ela é uma peça fundamental do nosso vestuário e ajuda a compreender muito mais a nossa cultura e a nossa formação. Se te agradou esse vídeo sobre pica-paus, maragatos e chimangos, faz o seguinte: clique no botão gostei, compartilhe no teu Facebook, envia no WhatsApp para toda a gauchada e ajuda a Linha Campeira a esparramar ainda mais essa nossa rica cultura mundo afora. Para mim aqui, só resta deixar um abraço do tamanho de toda a pátria gaúcha e até o próximo Linha Campeira. E dá para tomar mais um mato ainda. Será que não vem a chuva? Outra das revoltas que aconteceram nesse período foi a Revolta da Armada. Houve a primeira Revolta da Armada, que se iniciou no governo constitucional do Marechal Deodoro da Fonseca, e uma segunda já contra o Marechal Floriano Peixoto. Vejamos um vídeo que resume essas revoltas. A Revolta da Armada foi um conflito da Marinha contra o governo de Marechal Deodoro da Fonseca e do vice, Marechal Floriano Peixoto, e que ocorreu em duas fases. A primeira em 1891 e a segunda em 1893. Ocorreu como represália às atitudes de Marechal Deodoro da Fonseca, que ao ter problemas para dialogar com partidos políticos contrários ao governo, decidiu então fechar o Congresso, ferindo a Constituição de 1891. Tinha como os líderes os almirantes da Marinha Saldanha da Gama e Custódio de Melo. O conflito começou quando integrantes da Marinha então se revoltaram com as decisões de Marechal Deodoro e prometeram atacar a cidade do Rio de Janeiro, apontando canhões para a então capital da República. Pressionado, Deodoro da Fonseca então decide renunciar após 9 meses de gestão. Só que após a renúncia de Deodoro, Floriano Peixoto assume, o que seria de forma provisória, pois a Constituição determinava que caso o presidente eleito saísse do poder com menos de 2 anos, deveria ocorrer nova eleição. Só que Floriano não convocou as eleições, alegando que isso só valia caso Deodoro tivesse sido eleito de forma direta, e ele havia sido escolhido de forma indireta.
No entanto, nada disso estava escrito na Constituição, então pode-se dizer que este foi mais um golpe da República e que incomodou alguns generais. Os oficiais da Marinha então enviaram uma carta ordenando que Floriano Peixoto convocasse as novas eleições seguindo a Constituição. Com a recusa, a revolta ganhou força e inclusive com membros como Saldanha da Ganha se declarando favorável à volta da monarquia e acusando a política de Floriano de não conseguir pacificar o país. Com isso, uma frota formada por 16 embarcações da Marinha de Guerra e 14 navios civis começou a bombardear o litoral do Rio de Janeiro. Só que sem apoio, pois as elites estaduais estavam ao lado de Floriano, a revolta foi sufocada pelos militares do governo. Parte das tropas da revolta foi para a cidade de Desterro, atual Florianópolis, participar de outra revolta, a federalista. Uma curiosidade é que, devido aos bombardeios, a capital do estado do Rio de Janeiro chegou a ser transferida para Petrópolis, para ficar fora do alcance dos canhões, retornando apenas em 1903. Vejamos agora as características da Constituição de 1891. Colocaremos também aqui algumas curiosidades, ampliando nossos conhecimentos, sobre fatos daquele período onde se iniciou a República no Brasil. 15 de novembro, a famosa carta de Aristides Lobo, onde ele coloca que o povo assistiu àquilo bestializado. Comentemos então o artigo de Aristides Lobo, escrito no Rio de Janeiro em 1889. O artigo de Aristides Lobo, publicado em forma de carta no Diário Popular, descreve como o povo do Rio de Janeiro assistiu à proclamação da República pelo Marechal Deodoro, bestializado, como se presenciasse uma parada militar. O artigo foi escrito na própria tarde de 15 de novembro de 1889 e veio à luz na edição do dia 18. Em tempo, Aristides Lobo era republicano. Vemos aqui à esquerda Aristides Lobo, que foi a inspiração para a obra do historiador José Murilo de Carvalho, que está aqui à nossa direita, a obra Os Bestializados. Cartas do Rio, título da coluna que o jornalista mantinha no Diário Popular. Acontecimento único, Rio de Janeiro, 15 de novembro de 1889. Eu quisera poder dar a esta data a denominação seguinte, 15 de novembro, primeiro ano da República, mas não posso, infelizmente, fazê-lo. O que se fez é um degrau, talvez nem tanto, para o advento da grande era. Em todo caso, o que está feito pode ser muito, se os homens que vão tomar a responsabilidade do poder tiverem juízo, patriotismo e sincero amor à liberdade. Como trabalho de saneamento, a obra é edificante. Por ora, a cor do governo é puramente militar, e deverá ser assim. O fato foi deles só, porque a colaboração do elemento civil foi quase nula. O povo assistiu àquilo bestializado, atônito, surpreso, sem conhecer o que significava. Muitos acreditaram seriamente estar vendo uma parada. Era um fenômeno digno de ver-se. O entusiasmo veio depois, veio mesmo lentamente, quebrando o enleio dos espíritos. Pude ver a sangue frio tudo aquilo. Mas voltemos ao fato da ação ou do papel governamental. Estamos em presença de um esboço rude, incompleto, completamente amorfo. Bom, não posso ir além. Estou fatigadíssimo. E só lhe posso dizer essas 4 palavras, que já são históricas. Acaba de me dizer o Glicério que esta carta foi escrita na palestra com ele e com outro correligionário, o Benjamin de Valonga. E no meio desse verdadeiro turbilhão que me arrebata, há uma dor que punge e exige o seu lugar.
a necessidade de deixar temporariamente, eu o espero, o Diário Popular. Mas o que fazer? O diário que me perdoe. Não fui eu. Foram os acontecimentos violentos que nos separaram de momento. Adeus. Aristides Louco. Então, essa é a carta que deu origem ao livro de José Murilo de Carvalho e coloca a situação observada pelo autor dos acontecimentos do 15 de novembro de 1889. Brasil, a Primeira República, vemos aqui os 4 dias da bandeira republicana de Lopes Trovão, que são uma das nossas bandeiras históricas, que existiram particularmente no dia da independência, no 7 de setembro. José Lopes da Silva Trovão, ou simplesmente Lopes Trovão, que vemos aqui à nossa esquerda, nasceu em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, a 23 de março de 1848 e faleceu no Rio de Janeiro em 17 de julho de 1925. Foi médico, jornalista e político, filho de José Maria dos Reis Lopes Trovão e Maria Jacinta Lopes Trovão. Formou-se em medicina pela Faculdade do Rio de Janeiro, tendo sido diplomata e eleito deputado federal para mandatos entre 1891 e 1894, e posteriormente senador da República entre 1895 e 1902. Inspirada na americana, ela tinha as 13 listas que representavam as colônias americanas e trazia também 20 estrelas sobre um quadrilátero preto, que homenageava a população negra. Foi içada na Câmara Municipal do Rio de Janeiro no dia 15 de novembro de 1889 e no dia seguinte, em parceria com Rui Barbosa, acrescentaram mais uma estrela e o quadrilátero preto passou a ser azul, e é hasteada por José do Patrocínio no dia 17, no navio Alagoas, que levou a família imperial para o exílio, e também na redação do jornal A Cidade do Rio de Janeiro. Resumindo, a bandeira de Lopes Trovão representou a República Brasileira por 4 dias, de 15 a 19 de novembro de 1889, quando substituída pela versão que adotamos até os dias de hoje e que já mostramos em aula anterior. Vemos então aqui à esquerda a primeira bandeira republicana, feita por Lopes Trovão, e à direita a segunda bandeira republicana, adaptada por Rui Barbosa. O hino à República. Assim que tomou o lugar do regime monárquico, os republicanos se preocuparam em estabelecer novos símbolos que tivessem a função de representar a transformação política acontecida no final do século XIX. Já em janeiro de 1890, o governo provisório do Marechal Deodoro da Fonseca lançou um concurso visando a oficialização de um novo hino para o Brasil. Com isso, o Teatro Lírico do Rio de Janeiro foi palco da disputa que acabou sendo vencida por José Joaquim de Campos da Costa de Medeiros e Albuquerque, com a letra desse hino, e Leopoldo Miguel, que fez a sua música. Medeiros e Albuquerque foi jornalista, professor político, contista, poeta, orador, romancista, teatrólogo, ensaísta e memorialista. Nasceu no Recife, em Pernambuco, em 4 de setembro de 1867 e faleceu no Rio de Janeiro em 9 de junho de 1934. Em 1896 e no ano seguinte, compareceu às sessões preliminares de instalação da Academia Brasileira de Letras. É o fundador da cadeira número 22, que tem como patrono José Bonifácio, o Moço. Leopoldo Miguel foi compositor, violinista e maestro brasileiro, autor do hino da Proclamação da República. Nasceu em Niterói, no Rio de Janeiro, em 9 de setembro de 1850 e faleceu no Rio de Janeiro em 5 de junho de 1902. Foi o primeiro diretor do Instituto Nacional de Música, atual Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Em sua obra, destacam-se os poemas sinfônicos Parisina, Ave Liberta e Prometeu, a ópera Os Saldunes, com libreto de Coelho Neto, e a Sinfonia em Si bemol. Vemos então aqui a letra de Medeiros e Albuquerque, que junto com Leopoldo Miguel compuseram o hino à República.
À esquerda vão os versos e à direita o refrão do hino. Continuamos aqui com o hino à República, que vocês podem observar com mais detalhes nos slides disponibilizados no AVA. Continua aqui o hino, lembrando que ele fez parte da nossa aula da base comum. Veja aqui mais uma parte do hino e o seu refrão. Letra da introdução do hino nacional brasileiro. A parte instrumental da introdução do hino nacional brasileiro possui uma letra, que acabou excluída da sua versão oficial do hino. Essa letra é atribuída a Américo de Moura, natural de Pindamonhangaba, presidente da província do Rio de Janeiro nos anos de 1879 e 1880. Em 17 de novembro de 2009, o cantor Eliezer Seton lançou um CD intitulado Hinos à Paisana, dos quais uma das faixas é do hino nacional brasileiro, com essa introdução cantada. A letra da introdução é a seguinte. Eis a letra que foi posteriormente retirada e que vocês podem ver com detalhes nos slides disponibilizados no AVA. Lembremos então que a palavra sus é uma interjeição que vem do latim sus, de baixo para cima, que chama à motivação. Erga-se, ânimo, coragem. Neste contexto, é sinônimo de em frente, avante. Vemos então aqui à esquerda, Francisco Manuel da Silva, autor da música do hino nacional brasileiro, e à direita, Joaquim Osório Duque Estrada, autor da letra do hino nacional brasileiro. Vejamos então a seguir essa introdução que comentamos e mais um filmete sobre a Constituição de 1891. Espero o Brasil que todos os lugares que eu posso viver. E em avante, brasileiro, sempre avante. Gravar e morrer os fatos anais do nosso poder. E em avante, brasileiro, sempre avante. Servir o Brasil sem esmorecer nos dois monarcas. Viver na guerra e na paz, a sombra da lei, a força da gente, no labor aqui, no belo Brasil. Ei, Jesus, ó, SUS. Com a Constituição de 1891, o Brasil adotou o regime de República Federativa. Pelo texto, o Congresso se reunia anualmente em 3 de maio e funcionava por 4 meses. O mandato de deputados durava 3 anos, o de senadores 9. Não havia suplentes. A cada cadeira vaga era feita uma nova eleição. O mandato do presidente da República era de 4 anos e não havia reeleição. E o vice-presidente do país é quem comandava o Senado. A República separou o Estado da Igreja, só reconhecia o casamento civil, o ensino em estabelecimentos públicos era leigo e as igrejas não tinham subvenção oficial. A Constituição já previa a liberdade de pensamento e de imprensa. O texto também acabou com a pena de morte e de trabalhos forçados. Para compensar o imperador Dom Pedro II, deposto e exilado na Europa, foi concedida a ele uma pensão vitalícia. A primeira Constituição republicana vigorou até 1930. Os originais se encontram nos arquivos do Senado.
Conforme vimos no filme, o decreto número 847, de 11 de outubro de 1990, extinguiu a pena de morte em tempo de paz colocado na Constituição. Promulga o Código Penal. O generalíssimo Manuel Deodoro da Fonseca, chefe do governo provisório da República dos Estados Unidos do Brasil, constituído pelo Exército e Armada, em nome da nação, tendo ouvido o Ministério dos Negócios e da Justiça e reconhecendo a urgente necessidade de reformar o regime penal, decreta o seguinte: Código Penal dos Estados Unidos do Brasil. Mandamos, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhecimento e execução deste decreto pertencer, que o executem e façam executar e observar tão inteiramente como nele se contém. O Ministério dos Negócios e da Justiça o faça imprimir, publicar e correr, Sala de Sessões do Governo Provisório, 11 de outubro de 1890, Segunda República. Manuel Deodoro da Fonseca, Marcos Ferraz de Campos Sales. Vejamos agora a seguir também outro resumo da Constituição de 1891. A mudança na ordem institucional em 1889 não apenas destituiu e exilou a família imperial, mas também revogou a Constituição de 1824 e fechou a Câmara dos Deputados e o Senado. A proclamação da República, na visão do cientista político Vamiré Chacon, foi uma troca de elites no comando do país. Do ponto de vista propriamente estrutural, não mudou praticamente nada. Do ponto de vista pessoal, o que houve foi uma rotação do primeiro escalão para o segundo, ou substituição do próprio segundo escalão por republicanos positivistas, que eram ainda mais autoritários, mais centralistas. Mal era instalada a República, o Marechal Deodoro da Fonseca já formou uma comissão de 5 juristas para elaborar o projeto da nova carta. A presidência coube a Saldanha Marinho, mas o texto que saiu da comissão não foi aprovado pelo governo provisório. Coube então a Rui Barbosa revisá-lo para que fosse apresentado à Assembleia Constituinte. Rui teve um papel importante na elaboração da nova carta. É dele a ideia de uma república federativa e com um forte presidencialismo. O cientista político Vamiré Chacon explica a influência de Rui Barbosa sobre a Constituição de 1891. Rui Barbosa queria para o Brasil uma república federalista e liberal-democrática como a dos Estados Unidos da América. E a influência dele na Constituição chegou ao ponto dele não só colocar em diversos lugares da Constituição de 1891 os 7 artigos da Constituição americana, como também chegou a colocar dentro da Constituição brasileira emendas da Constituição americana e até decisões da Suprema Corte dos Estados Unidos. Apresentado o projeto e instalada a Assembleia Constituinte, foram cerca de 3 meses até que o texto fosse promulgado. Entre os artigos, destacam-se os que dão maior poder e autonomia às províncias, agora chamadas de estados. Eles teriam constituições próprias e os presidentes seriam eleitos pelo voto direto. O professor Antônio Barbosa, do Instituto de História da Universidade de Brasília, entende que a organização federativa do país tenha sido um dos principais pontos da Constituição de 91. É bom recordar a tradição federativa que o Brasil sempre teve, iniciada com a Constituição de 1891. Ou seja, as unidades da federação, os estados, têm um grau de autonomia muito grande, inclusive em termos de organização política. Eu acho que a questão do federalismo elevada à enésima potência é a característica política número 1 da Constituição de 1891. Com mais autonomia, os estados passariam a ter um poder legislativo local, mas com uma diferença do que há hoje. A Constituição de 1891 estabeleceu parlamentos locais bicamerais, com senados estaduais. Esse bicameralismo local seguia o modelo vigente nos Estados Unidos, mas não era obrigatório. O Rio Grande do Sul, por exemplo, não chegou a ter um senado estadual. Já Minas Gerais e São Paulo tiveram. O professor emérito do Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília, David Fleischer, explica que essa segunda casa nos estados revelou-se como um prêmio para políticos locais em fim de carreira e pouca influência teve. O Senadinho era usado, não exatamente como um cemitério, mas era onde eram colocados os políticos mais antigos, mais velhos. Muitas vezes desprezados, já estavam ladeira abaixo. Então, para não perder o prestígio totalmente, eram colocados no Senado. Outra novidade na primeira Constituição republicana foi o voto direto, mas ele ainda não era universal. Apenas homens maiores de 21 anos e alfabetizados poderiam votar. Mulheres e analfabetos ficaram de fora. Para Antônio Barbosa, esse foi um retrocesso da Carta de 91. De certa forma,
e por mais paradoxal que seja, o início do período republicano no Brasil correspondeu a uma espécie de retrocesso em termos de participação política. Ou seja, na medida em que o Segundo Império avançava, o número de participantes, de eleitores aptos a votar, foi crescendo. E com a República esse número diminui. Os três poderes, como temos hoje, foi estabelecido naquela Constituição, com o poder executivo, exercido pelo presidente, que teria 4 anos de mandato, o legislativo e o judiciário, que passaria a ter o Supremo Tribunal Federal como instância máxima. Era uma cópia da Constituição dos Estados Unidos, em vigor até hoje. É o que dizem o professor David Fleischer e o ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Walter Costa Porto. Quando Rui Barbosa e companhia organizaram a primeira Constituição de 1891, a primeira Constituição republicana aqui no Brasil, muita gente criticou eles e o produto de ser uma clonagem da Constituição americana. A República traz o modelo americano integralmente, que se copiou tudo. 1891 foi uma cópia completa. Eu não vejo nenhuma dessas particularidades brasileiras criadas em 1891. Cópia. Só que uma cópia mal feita, para uma realidade diferente. A Constituição de 1891 vigorou até a Revolução de 30, quando Getúlio Vargas chegou ao poder e governou por 15 anos, dos quais 4 sem Constituição. No próximo programa, vamos falar sobre as Constituições de 1934 e 1937. Passemos então à nossa conclusão. O advento da República aumentou as tensões sociais no Brasil. A insatisfação com o panorama vigente levou não só às revoltas civis, como também as lideradas por militares. Principalmente quando o Marechal de Ferro, Floriano Peixoto, o consolidador da República, assumiu o poder e não permitiu nenhuma oposição ao seu governo, durante a chamada República da Espada. Além disso, a primeira Constituição republicana não trouxe para o Brasil a ampliação do povo nos destinos da nação. Isso se manifestou particularmente no sistema de votação. Os eleitores cresciam no Império sob a Constituição de 1824. A de 1891, ao contrário, restringiu os votantes e causou um desinteresse pela vida política no país. Queridos alunos e alunas, fechamos aqui então a nossa terceira aula das 4 previstas e aguardamos vocês na próxima aula, onde fecharemos este assunto nos itinerários formativos das carreiras militares.